Nós vamos voltar a abrir as nossas Bíblias em Romanos. Romanos, no capítulo 16, vamos retomar o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Esta carta que foi escrita para encorajar os crentes de Roma a partilharem a sua compreensão e o ministério do Evangelho como aquele meio gracioso e o único meio verdadeiramente eficaz que é de Deus para satisfazer as necessidades morais dos homens diante dele próprio e as necessidades relacionais que nós temos entre nós mesmos. Então, esta carta foi escrita para nos ajudar a ter um bom relacionamento uns com os outros, que só é possível quando esse relacionamento está bom com Deus. E no capítulo 16, nós separamos, então, no final do capítulo 15, algumas semanas atrás, e vamos retomar, então, a partir agora do capítulo 16, que é um capítulo que praticamente não contém nenhum ensino teológico, doutrinário, explícito, mas ele apresenta uma lista de várias pessoas e, na maioria, desconhecidas para nós que temos lido a Bíblia, mas neste capítulo encontramos uma das mais íntimas expressões do amor e da afeição de Paulo por outros cristãos e por colaboradores entre aquelas cartas, em todas as cartas, talvez seja esta a maior expressão que podemos encontrar. O irmão John MacArthur, no comentário a este capítulo, ele diz que este capítulo fornece lampejos da vida dos cristãos comuns do século I e oferece uma visão interior da natureza e do caráter da igreja primitiva. Então dá para perceber muita coisa acerca da igreja primitiva ao lermos o capítulo 16, cheio de nomes de saudações, mas é possível entender aspectos importantes da vida dos cristãos comuns do primeiro século, da igreja que nós temos para nós como igreja modelo, a igreja que queremos imitar, a que nos inspira. Então, nós vamos ver muita coisa nestes primeiros 16 versículos. Sugiro, portanto, que os irmãos usem os vossos apontamentos, o vosso bloco de notas. Há muita informação. Fiquei realmente impressionado com a quantidade de aplicações, inclusive, que podemos fazer às nossas vidas a partir destes versículos. Então, para poderem acompanhar com maior facilidade, tomem notas, escrevam as passagens, vão seguindo o fluxo do texto. Prestemos então atenção ao capítulo que Warren Wiersbe diz que é um capítulo notável. Num comentário que ele faz também, Warren Wiersbe, ele diz assim: neste capítulo Paulo cumprimentou pelo menos 26 pessoas pelo nome. 9 delas são mulheres, porque há um dos nomes que há dúvida, além de 2 irmãos que ele não menciona o nome, e também saudou várias igrejas que se reuniam em casas. Ele termina com saudações de 8 crentes que estavam com ele em Corinto quando escreveu a carta. Então, qual é o significado disto? Isto mostra que Paulo era um fazedor de amigos e um ganhador de almas. Ele não tentou viver uma vida isolada. Ele tinha amigos no Senhor e apreciava-os. Eles foram uma ajuda para ele pessoalmente e para o seu ministério. O irmão Wiersbe, ele diz assim: na minha leitura das biografias cristãs, descobri que os servos que Deus mais usou foram pessoas que sabiam fazer amigos. Eles multiplicavam-se na vida dos seus amigos e cooperadores do ministério. Embora possa haver lugar para o santo isolado que vive sozinho com Deus, a minha convicção é que a maioria de nós precisa um do outro. Somos ovelhas e ovelhas andam juntas em rebanho.
Interessante o que Warren Wiersbe diz. À medida que ele foi lendo biografias de homens e de mulheres cristãos, ele descobriu que os servos que Deus mais usou foram as pessoas que sabiam fazer amigos. Porque nós não fomos criados para viver sozinhos e isolados, diz este irmão, e nós podemos concordar. Conhecendo o Deus que temos, é um Deus de comunhão. E Ele criou-nos como ovelhas. Nós somos ovelhas e ovelhas andam juntas, andam em rebanho. E então esta carta foi escrita para nos encorajar a usar o rebanho. Essa ideia do rebanho é obviamente uma metáfora, uma linguagem simbólica. Lembrar do Evangelho que nos lembra que somos ovelhas que foram alcançadas pelo Supremo Pastor. Essa mensagem do amor, da justiça, do sacrifício, da entrega, do perdão nos nossos relacionamentos. Usar o Evangelho para nos relacionarmos com Deus e com as pessoas, para nos ajudar a fazer amigos. Este é o propósito desta carta e também deste capítulo, que começa com uma expressão que muitas vezes tem sido mal entendida até por algumas pessoas que se relacionam connosco, que frequentam as nossas reuniões, até por pessoas da nossa própria igreja. Paulo começa a carta, pelo menos na versão que estamos a usar, que eu estou a usar, começa o capítulo 16, não a carta, mas o capítulo 16 com esta expressão: recomendo-vos a nossa irmã Febe. Vamos ler todo o texto até o versículo 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de nós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrónico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaquis. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor. E igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. O capítulo começa então com esta expressão, recomendo-vos. O verbo grego traduz a ideia de estabelecer, de juntar ou unir, de permanecer com ou próximo de alguém, colocar alguém com outra pessoa, apresentando-o ou introduzindo-o. Essa é a ideia do verbo grego, que Paulo usa nesta mesma carta, no capítulo 5, num contexto em que diz que Deus recomenda, ou Deus prova. Ele, na nossa versão, a revista atualizada de Almeida, traduz o mesmo verbo por Deus prova o seu próprio amor. Ou seja, Deus recomenda o seu próprio amor para connosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, tendo nós ainda pecadores. Numa outra carta, Paulo usa este verbo em 2 Coríntios 3 para
falar dele como apóstolo, ou dos apóstolos, ou dos ministros, dos cooperadores, da equipa de Paulo. Paulo escreve nessa intenção de defender o seu apostolado, o seu ministério. No capítulo 13 ele diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Então é esta ideia de se apresentar, de se introduzir, de estabelecer, colocar junto outras ocorrências nesta mesma carta, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no capítulo 5, Paulo usa este verbo, mas depois no capítulo 6 ele diz de novo: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, ou seja, nós apresentamos-nos como ministros de Deus, e ele descreve como faz, na muita paciência, aflições, privações, angústias, açoites, ou seja, muito sofrimento, na bondade, no Espírito Santo, ou seja, dependentes do Espírito Santo, no amor não fingido, e vai por aí fora, descrevendo as experiências do ministério, a forma como ele e os seus colaboradores se têm importado no ministério, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados porém não mortos, entristecidos mas sempre alegres, pobres mas enriquecendo a muitos, nada tendo mas possuindo tudo. Esta é a recomendação que Paulo traz aos irmãos de Corinto. Mais à frente, no capítulo 7, ele usa o mesmo verbo que é traduzido de outra forma. O versículo 18 diz: não é aprovado quem a si mesmo se louva, ou seja, é o mesmo verbo, quem a si mesmo se recomenda, e sim aquele a quem o Senhor louva, a quem o Senhor recomenda. Capítulo 12 diz: tenho-me tornado insensato, versículo 11 de 2 Coríntios. Diz: tenho-me tornado insensato, isto me constrangeste, eu deveria ter sido louvado. De novo, essa mesma ideia de louvor. E em Eclesiastes, nós temos esta ideia de que a boa fama é melhor do que o unguento precioso. E em Provérbios 22, então, essa ideia do bom nome, o nome que é louvado, o nome que é aprovado, o nome que é recomendado, é melhor do que muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então, ter um bom nome, ser bem recomendado, ser bem introduzido, ter uma boa fama, é algo que a Bíblia diz que é importante. Paulo faz isso, recomenda alguém na carta de Filemão, e vemos aqui as implicações da recomendação. Versículo 17. Paulo fala com Filemão acerca de Onésimo, um escravo que tinha fugido, que Paulo conheceu e que o evangelizou. Então ele escreve para Filemão para que Filemão o receba de novo. E diz assim, no versículo 17: se me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Então é esta ideia, como se fosse a mim mesmo. Recebe-o como se fosse a mim mesmo, porque eu estou a recomendá-lo. Lança tudo na minha conta, ou seja, eu assumo. Porque o que ele fizer o que ele te fizer e a forma como ele te fizer, eu reconheço que é minha responsabilidade e eu pagarei. Por isso lança tudo na minha conta. E esta é a implicação de recomendar alguém. Dá para perceber porque esta palavra, esta expressão é importante. Temos que ter cuidado ao recomendar pessoas. Temos que ter muito critério ao fazê-lo. Mas precisamos fazê-lo. E precisamos que façam conosco também, que nos recomendem pessoas. E a quem é que Paulo recomenda aqui? Ele recomenda a irmã Febe. Ele começa então por apresentar, por introduzir a irmã Febe. Ela é uma de 10 mulheres que aparece aqui neste capítulo. Além dela aparece Priscila no versículo 3, Maria no versículo 6, Júnias, talvez seja então um nome feminino no versículo 7, Trifena, Trifona e Pérside no versículo 12, mãe de Rufo no versículo 13, Júlia no versículo 15 e uma mulher que não sabe o nome, irmã de Nereu. E Febe
se ela tinha ou não um título oficial, e nós já vamos ver essa questão do título, mas parece que ela recebeu essa grande responsabilidade de entregar esta carta de Paulo à igreja de Roma. Mas é interessante, sendo ela, muito provavelmente, como nós vamos ver também nos indícios que temos, tendo sido uma pessoa importante, uma pessoa provavelmente de estatuto social elevado, Paulo escolheu o título de irmã para a apresentar. Irmã Febe. Isto é significativo. Na nossa igreja tem sido importante. Os irmãos sabem do valor que temos dado a este título. Por causa de Mateus 23:8. O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus ensinou: não sereis chamados vós, meus discípulos, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então, nem mestre, nem pai, nem guia, é irmão, nós somos irmãos. Esse é o título que cabe bem numa igreja bíblica, numa igreja cristã. Outro título que alguns estudiosos acham que se poderia aplicar a Febe é o título de diaconisa, porque ela estava a servir a igreja de Cencreia. E a forma como aparece no grego dá a ideia de que ela estava a ser uma diaconisa na igreja de Cencreia. Cencreia era uma cidade que ficava a cerca de 10 km a leste de Corinto, uma cidade portuária, provavelmente onde Paulo escreveu esta carta aos romanos. A igreja em Cencreia foi muito provavelmente fundada pela igreja de Corinto, e há uma referência a Cencreia em Atos 18, no versículo 18. Mas em relação a Febe, voltando a Febe, não está claro se é uma alusão a uma função específica, e essa ideia do diaconato, do serviço diaconal, ou se uma designação mais ampla para descrever alguém que estava envolvido efetivamente no trabalho da igreja local. Porque alguém que está a trabalhar na igreja é um diácono, não precisa ter o título. De qualquer maneira, é certo que Paulo tinha alta consideração pelo trabalho que Febe realizava para o Senhor. Ele tinha em muita consideração. Lembrando que diaconato é esse serviço que alguém executa a pedido de outro. A palavra diaconia é um serviço, um ministério, especialmente daqueles que executam os pedidos de outros. É um serviço daqueles que oferecem aos outros os ofícios da afeição cristã, da misericórdia, da compaixão cristã, típica de quem é crente no Senhor Jesus. Aqueles que ajudam a atender necessidades, seja pela recolha ou pela distribuição de caridades. Um serviço daqueles que preparam e ofertam alimento. Literalmente servir às mesas. Foi assim que foi originado este conceito do diácono na igreja, para que os presbíteros, os pastores, se pudessem dedicar à palavra e ao estudo da palavra e à oração. Nós já vimos isto há pouco tempo atrás, que o próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 15 de Romanos, versículo 8, ele é chamado de diácono. O diácono da circuncisão. O próprio Senhor Jesus é apresentado como diácono. E ele ensina acerca do serviço que deve ser feito com humildade. Se alguém quer ser o primeiro, seja servo, diz ele em Mateus 20. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para exercer o papel de diácono. É o verbo grego que está por detrás deste versículo, Mateus 20, 28. O Senhor Jesus diz que o maior entre nós, discípulos dele, será servo dos outros. Isto é diaconato. Então esta é a ideia que está relacionada com a atividade de Febe na igreja de Cencreia. Podia ser na área da administração, tesouraria, secretaria, zeladoria. E pode ser na área da assistência, poderia ser o acolhimento, a visitação, o sustento financeiro, a alimentação, o abrigo, o transporte, cuidados de saúde, ou o auxílio na direção das reuniões, na música, outros programas, ministérios. Então, administração, assistência ou auxílio são áreas em que o diaconato
intervém e faz sentido de existir numa igreja bíblica. Então recomendo-vos a nossa irmã Febe, diz Paulo, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Esta ideia de receber no Senhor, é receber para si mesmo, admitir, dar o acesso ao coração, à casa, admitir alguém, receber em relação a companheirismo. É o meu companheiro, é meu cooperador. E Paulo diz, isto deve ser feito no Senhor como convém aos santos. A NVI traduz desta forma, de maneira digna dos santos, ou da maneira digna dos santos. Então o apóstolo pede aos irmãos de Roma que Febe seja auxiliada de todas as maneiras possíveis. Evidentemente ela tinha um trabalho específico a desempenhar ali e a igreja deveria dar-lhe toda a ajuda necessária de forma digna, como uma cristã, como alguém que representa o Senhor Jesus, como ao próprio Senhor, fazê-lo de forma digna dos santos. Porquê? Porque ela tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive, diz o apóstolo Paulo. Então é aqui esta palavra que Paulo escolhe para se referir à fé protetora, que no grego, a primeira ideia que surge para traduzir num dicionário grego para português ou para inglês, é a ideia de patroa, patrocinadora. Febe era a patroa de Paulo. Em português e no Brasil também, mas em português traz uma ideia muito interessante. Então, Paulo apresenta a Febe, olha, está aí a minha patroa, cuidem bem dela. Então, é a ideia de mantenedora, de auxiliadora, de também protetora, uma mulher que contribuiu para o cumprimento de uma necessidade ou para a promoção de um esforço, de um objetivo, especialmente com os seus recursos financeiros. Febe foi uma parceira na causa do Evangelho, usando a sua riqueza e provavelmente a sua posição para sustentar o trabalho evangelístico de Paulo. Então, uma aplicação que podemos fazer à nossa vida, lembrando que temos aqui em Febe um modelo, um exemplo da atitude bíblica no serviço cristão, no diaconato. É considerar pessoas como esta. É pensar em mulheres, não apenas em homens, mas também em mulheres que servem de modelo para nós homens, da atitude bíblica no serviço cristão. A mulher também foi criada à imagem de Deus. E os homens também podem aprender com mulheres. E devem aprender com mulheres. A serem verdadeiros servos do Senhor. Versículo 3 traz-nos outros dois nomes, Priscila e Áquila. Paulo diz, meus cooperadores em Cristo. Eles, diz o apóstolo em Atos 18, a história conta que Paulo partiu para Corinto, deixando Atenas, encontrou lá um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. E versículo 3 diz que o apóstolo era do mesmo ofício e começou a morar e a trabalhar com eles. A profissão deles era fazer tendas. Mais à frente, no versículo 18, de Atos 18, então diz que levou Priscila e Áquila na sua companhia numa das suas viagens quando foi para a Síria. No versículo 16, outra menção a Priscila. No versículo 26, outra referência ao casal, diz que eles ouviram Apolo a falar ousadamente na sinagoga e convidaram-no, tomaram-no consigo, e a NVI diz que convidaram-no para a sua casa, para ir à sua casa, para com mais exatidão lhe exporem, para lhe poderem explicar o caminho de Deus. Faltava alguma coisa no discurso de Apolo. Priscila e Áquila eram então cooperadores de Paulo. Mas não apenas cooperadores, ele diz algo mais, algo importante acerca
de Priscila e Áquila. Eles dizem: os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Literalmente, Paulo diz, o pescoço deles, a garganta deles estava em xeque. Eles correram o risco de perder a cabeça, ou seja, de lhe apertarem o pescoço, de os matarem. E nós não sabemos, o texto bíblico não conta em que momento isso aconteceu. Mas Jesus diz que ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então Paulo foi muito amado. Paulo sentiu um grande amor de Priscila e Áquila. Eles, por causa de Paulo, arriscaram perder a própria vida. Estavam dispostos a dar a própria vida. E Paulo também menciona outros homens, e um em particular, Epafrodito, em Filipenses 2, ele diz: recebei-o no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Um grande amor que Paulo recebeu também deste homem. E uma aplicação que podemos fazer à nossa vida: lembrar que o ministério cristão poderá custar a nossa vida, ou a daqueles que amamos muito. E sobre isto, ao ler esta semana a biografia de Amy Carmichael, eu li uma parte em que ela dizia que o grupo, um dos grupos onde ela trabalhou, chamavam-lhe o Grupo Estrelado. Pouco a pouco este grupo de missionárias passou a entender que o amor real significa servir aos outros, até mesmo bebés que gritavam a noite toda e choravam durante o dia. Trabalho bem duro que elas estavam a fazer, a cuidar de crianças, de bebés, a lavar a casa, as roupas umas das outras. Trabalho que estavam a achar muito duro. A casta delas, sendo elas indianas, não permitia fazer, era algo humilhante para elas. Um dos problemas que enfrentaram consistiu no facto de alguns bebés serem muito fracos e que precisavam ser amamentados. Encontrar uma mulher disposta a amamentar esses bebés era um desafio. Certa vez, Amy encontrou uma mulher na aldeia que estava disposta a amamentar um bebé recém-nascido para lhe salvar a vida. A mulher sabia que estava a romper com a casta ao fazer isso, mas decidiu ajudar de qualquer maneira. Infelizmente, aquele gesto custou-lhe a vida. O seu marido ficou tão indignado quando descobriu o que ela tinha feito, que a envenenou. O ministério cristão poderá custar a nossa vida, ou a daqueles que amamos muito. Versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Uma referência de novo a Áquila e Priscila, essa igreja que se reúne na casa. Há uma outra referência a essa igreja em 1 Coríntios 16, e não eram os únicos que tinham igreja na casa. No Novo Testamento há várias referências à igreja na casa. Escolhi em Colossenses 4 para lembrar a história de Ninfa. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E lembrarmos então que os membros de uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja neotestamentária, percebem a importância de abrir a sua casa para o desenvolvimento do ministério cristão. Então, estarmos dispostos a ter uma casa que tem condições, que está limpa o suficiente, que está arrumada o suficiente, que está apropriada para receber visitas, para viver igreja, para transmitir amor, cuidado, principalmente o amor de Deus no Evangelho. Preparar a casa para hospedar crentes, pessoas que edificam a nossa vida e que são edificadas por nós. Igreja em casa, igreja que se reúne na casa. Uma realidade do Novo Testamento, uma realidade que nós queremos viver também. Precisamos viver para ser uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja neotestamentária. A segunda parte, o versículo 5, tem uma expressão muito, muito especial.
Saudai o meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Esta expressão primícias sabemos que está relacionada com o fruto do trabalho, com o fruto da terra, com o salário também, com aquilo que recebemos como resultado do trabalho. Mas aqui a ideia não é material, não é um fruto material. É como Jesus ensinou na parábola do semeador, Mateus 13, versículo 23, diz que o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. É este tipo de fruto que Paulo menciona na carta em 1 Coríntios, na carta aos Coríntios, no capítulo 9. Ele pergunta assim, ele faz várias perguntas: não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? E depois ele pergunta aos irmãos: não sois por acaso fruto do meu trabalho no Senhor? É este tipo de fruto que noutra carta em Colossenses, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: pela verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. É este fruto resultado de ouvir a palavra da verdade. Em Tiago 1,18 descreve esse processo e a palavra aparece de novo aqui, das primícias. Segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Portanto, Paulo, ao usar aqui primícias da Ásia para Cristo, é este tipo de fruto, é fruto espiritual, é nascer para Deus, é viver para Deus, é ser resultado de ouvir o Evangelho, de crer no Evangelho. Primícias da Ásia para Cristo. E esta ideia de dar fruto, ao meditar nesta expressão, eu lembrei-me de um filme que eu vi com a Graça, com o Pedro e com a Ana. Até recomendei a alguns irmãos que vissem. Um filme difícil de ver, ele agride a consciência mais sensível, porque tem muitas cenas de guerra, muita violência, assim, muito gráfica, muito realista o filme. Mas o filme chama-se O Herói de Hacksaw Ridge, em português, aqui de português de Portugal. Mas no Brasil o título que escolheram foi Até o Último Homem. É a história do primeiro objetor de consciência a receber a medalha de honra, a mais alta condecoração americana para atos de coragem debaixo de fogo, ou seja, em guerra. O filho dele, eu li uma reportagem, o filho diz que a história está muito bem retratada, foi muito fiel. E uma das cenas, talvez a cena central do filme, que faz com que esse homem chamado Desmond Doss se torne um herói de guerra, é quando ele está durante uma noite inteira a salvar homens feridos na batalha contra os japoneses. Havia muitos homens feridos, gravemente feridos. Então o filme mostra, a cena central do filme e o que torna Doss o herói americano e de guerra é o resgate que ele faz de vários feridos. Com muito sacrifício, ele salva 75 homens numa só noite. E o filme retrata a ideia de vê-lo exausto, cansado, ferido, as mãos feridas, mas ele a orar e a clamar. Assim que acabou de salvar um homem, estava de rastos, ele dizia assim: por favor, Senhor, ajuda-me a trazer mais um. E ele trazia mais um e fazia de novo a oração: por favor, Senhor, ajuda-me a trazer mais um. E de novo fazia a oração: ajuda-me a trazer mais um. E fez isto várias vezes. Era sempre mais um. Até o último homem. E a pergunta que eu fiz a mim mesmo é o quanto eu desejo trazer mais um a Cristo. O quanto eu peço ao Senhor: Senhor, por favor,
Ajuda-me a trazer mais um. Ajuda-me a dar fruto. Que seja a primícia dos moinhos da Funcheira, primícia da Amadora, primícia de Sintra, primícia do distrito de Lisboa. Senhor, ajuda-me a trazer mais um, para ser primícia para Ti, para ser fruto para Ti, fruto para a Tua glória. Além de outras coisas que este filme trouxe de confronto, e mais uma vez eu recomendo, eu sugiro que o procurem e que o vejam, mentes mais ou menos sensíveis. Mas eu desejo que esta pergunta também seja feita por si, crente no Senhor Jesus. Que fruto está a dar para o Senhor? Que resultados estão a dar concretamente a sua vida para o reino? Pense nisto e aprenda a orar desta forma. Senhor, ajuda-me a dar fruto, a trazer mais uma alma para Ti, a dar verdadeiro fruto, fruto que permanece para a eternidade. Versículo 6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Versículo 12, a mesma ideia, Trifena, Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor, a estimada Peste, que também trabalhou muito trabalhou no Senhor. Esta expressão aqui, trabalhavam no Senhor. O verbo grego é a ideia de ficar cansado, fatigado, exausto, com labuta ou carga por causa da aflição do trabalho, é trabalhar com empenho exaustivo. É labutar, é trabalho físico, corporal, é trabalho que esgota. E Paulo usa este verbo algumas vezes nas suas cartas também. 1 Coríntios 4, versículo 11. Até à presente hora sofremos fome, sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos. É este verbo aqui, afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. E isto dá trabalho, isto causa desgaste. É aflitivo, é exaustivo fazer este tipo de trabalho. No capítulo 15 desta mesma carta, ele usa este verbo. Pela graça de Deus, versículo 10, sou o que sou, e a sua graça que me foi dada não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Outra carta e a mesma ideia, Colossenses 1, 27, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual, portanto, Cristo é que nós anunciamos, advertindo a todo o homem e ensinando a todo o homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, ou seja, é para isso que eu me esforço, eu luto, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. É o Senhor que age em mim, mas eu trabalho, eu afadigo-me. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. É para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Nossa esperança é no Senhor, mas nós trabalhamos. E Jesus diz, elogiando a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, e a mesma ideia de trabalho árduo, como a tua perseverança. Versículo 3, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. O Senhor Jesus conhece a qualidade e a quantidade de trabalho que cada um dos seus filhos faz. E trabalho cristão é trabalho árduo. A vida cristã implica uma vida de trabalho árduo, sacrificado com empenho e dedicação. Não basta decretar. Não basta subir ao monte, passar uma noite em claro em oração e achar que vai falar inglês sem estudar. Quer falar inglês tem que estudar, tem que trabalhar. Quer ter dinheiro para pagar as contas no fim do mês, tem que trabalhar. Não basta orar. Quer conhecer a Bíblia, tem que a ler. Não basta ouvir os outros lerem. Tem que a ler, tem que anotar, tem que a memorizar. A vida cristã implica uma vida de trabalho árduo, sacrificado, com empenho e dedicação.
É uma coisa séria. A vida cristã é uma coisa séria. Não é uma brincadeira. Não é para meninos e meninas. Não é para bebés. Começamos bebés, começamos meninos. Mas temos que deixar as coisas de meninos. Temos que crescer. Temos que virar homens e mulheres de Deus que trabalham no Senhor, que labutam, que são sérios e responsáveis. Versículo 7. Saudai Andrónico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então esta ideia aqui, notáveis entre os apóstolos. Este versículo tem sido questionado. Então uma das questões é se Júnias é um nome masculino ou feminino, e parece ser feminino, mas não há certeza absoluta. Mas a outra questão, será que Paulo estava a dizer que estas duas pessoas, talvez marido e mulher, se Júnias é um nome feminino, estavam incluídas no grupo dos apóstolos? Isso implicaria considerar uma mulher como apóstolo? Ou será que significava que eles eram bem conhecidos no círculo apostólico? Nós não podemos ter a certeza. Se Paulo está a dizer que eles estavam incluídos no grupo apostólico, obviamente não se refere ao grupo dos 12. Contudo, a palavra apóstolo também é usada no sentido de missionário ou de mensageiro que é enviado pelas igrejas. Isto está em 2 Coríntios 8, 23, por exemplo, em Filipenses 2, 25, referindo-se a Epafrodito, que era um apóstolo, um enviado, um mensageiro da igreja. Então é bem possível que Andrónico e Júnias fossem missionários excepcionais ou mensageiros que foram autorizados, foram enviados em nome e representando, recomendados por igrejas. Agora, o que nós podemos afirmar com certeza é que estas duas pessoas foram parceiros fiéis de Paulo na causa do Evangelho, que sofreram prisão e foram excepcionais no serviço cristão. O ministério de Andrónico e Júnias com Paulo e talvez com Pedro e alguns dos outros apóstolos em Jerusalém, antes de Paulo ser convertido, porque essa referência aí, estavam em Cristo antes de mim, então quer dizer que eles eram bem conhecidos e apreciados pelos apóstolos. Esta é a ideia que o texto melhor transmite. E uma aplicação, uma ideia bem relevante para nós aqui, é que as pessoas observam a qualidade do nosso trabalho. E Paulo observava, os apóstolos observavam a qualidade do trabalho de Andrónico e Júnias. E vão observar a qualidade do meu e do seu trabalho. As pessoas observam a qualidade. Que resultados dá? Que fruto dá? As pessoas observam a qualidade do nosso trabalho. Lembremos disso. Isso vai afetar a forma como fazemos o que fazemos. Versículo 8. Saudai e amplia-te o meu dileto amigo no Senhor. Meu querido Epêneto, no versículo 5. Esta ideia aqui, o meu querido, o meu dileto. Versículo 9. Meu amado Estaquis. A ideia aqui é o mesmo verbo, traduzido de formas diferentes, ou a mesma expressão, meu dileto, meu querido, meu amado, em grego, agapetos, é o estimado, o favorito, o digno, o merecedor de amor. E aqui vemos mais uma vez que Paulo era um fazedor de amigos, um ganhador de almas também. Ele não tentou viver uma vida isolada, ele tinha amigos no Senhor e apreciava-os. Esses foram uma ajuda para ele pessoalmente e no seu ministério. Meu amado Estaquis, meu querido Epêneto, meu dileto amigo no Senhor, amplia-te. Ele tinha amigos. De novo, lembrar Warren Wiersbe, o que ele dizia. Na minha leitura das biografias cristãs, descobri que os servos que Deus mais usou foram pessoas que sabiam fazer amigos. Eles multiplicavam-se na vida dos seus amigos, ou seja, eles influenciavam os seus amigos e os seus cooperadores no ministério. Embora possa haver lugar para o santo isolado que vive sozinho com Deus, a minha convicção é que a maioria de nós precisa um do outro. Nós somos ovelhas e ovelhas andam juntas, andam em rebanho. Saudai, por isso, amplia-te o meu dileto amigo no Senhor. Versículo 5, meu querido Epêneto. Versículo 9, meu amado Estaquis, meus amigos. Paulo tinha amigos, ele era um fazedor de amigos. Versículo 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Aprovado é um termo usado para pessoas, esta expressão grega dokimos, descreve alguém que trabalhava com dinheiro.
li um comentário explicando que algumas das pessoas que trocavam, que trabalhavam com o câmbio, eram homens íntegros que não aceitariam dinheiro falsificado. Eram pessoas honradas que colocavam em circulação apenas dinheiro genuíno e com o peso correto. E tais homens eram chamados de dócimos, ou aprovados. Era este tipo de pessoa que era Apeles, aprovado em Cristo. Este tipo de homem e mulher que nós devemos ser. Homens íntegros, pessoas honradas. Versículo 11. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. E esta ideia de estar no Senhor, estar em Cristo, é algo que nós já temos visto, temos estudado. Estar em Cristo ou estar no Senhor, essa condição na qual não há distinção entre povo, classe social ou género, implica ser por Jesus, ajuntar com Jesus, implica invocar o seu nome, revestir-se dele e por ele. Estar em Cristo é ter Jesus Cristo como Senhor, é considerar-se morto para o pecado, mas vivo para Deus, estando, portanto, livre de qualquer condenação e da lei do pecado e da morte, por causa do amor de Deus. Estar no Senhor é ser um só corpo com outros membros, é ser santificado e chamado para ser santo, é ser gerado pelo Evangelho, é ser conduzido em triunfo, manifestando em todo lugar a fragrância do conhecimento de Deus. Estar no Senhor é falar na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. É ser uma nova criatura reconciliada com Deus, justificada pela fé. Estar no Senhor é receber a bênção de Abraão, é ser filho de Deus, ser abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Estar no Senhor é ser e existir para louvor e para a glória do Senhor. É estar assentado nos lugares celestiais. É andar em boas obras. Estar em Cristo é ser aproximado de Deus por meio do seu sangue, é prosseguir para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus, para a perfeição em Deus, é ter o coração e a mente guardados pela paz de Deus que excede todo o entendimento e ter cada necessidade suprida por Deus, segundo a sua riqueza em glória. Estar no Senhor é ter a certeza da ressurreição, é em tudo dar graças, transbordando da graça do Senhor com fé e amor. É ter a promessa da vida e da salvação, mas também por causa da piedade, sofrer a perseguição. Estar em Cristo é ser chamado pelo Deus de toda a graça para a sua eterna glória e ser amado e guardado por Ele. À luz da Bíblia, isto é ser e estar no Senhor. Os da casa de Narciso estavam no Senhor. Versículo 14. Saudai a Síncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com ele. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Esta ideia da reunião. Interessante ver aqui esta ligação e esta equivalência. Irmãos que se reúnem, os santos que se reúnem, portanto, são os crentes bíblicos. Os irmãos e os santos são os crentes, os que seguem a palavra, os que se submetem a Jesus e que entenderam que não deveriam abandonar as reuniões da Assembleia. E nós também temos entendido isso e assumimos um compromisso de não abandonar as reuniões da nossa Assembleia, porque aprendemos com a igreja primitiva a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E ouvimos o autor de Hebreus dizer que nós devemos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, de nos congregar. Nós entendemos que como os santos se reuniam no primeiro século, nós também precisamos nos reunir, seja numas instalações arrendadas, compradas ou no Google Meet ou no Zoom. Mas nós precisamos de nos reunir. Versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Esta expressão ósculo santo. O encorajamento comum de Paulo, ele faz isto várias vezes nas suas cartas, para que os irmãos se saudassem uns aos outros de uma maneira culturalmente apropriada. Diz Christopher Ash, e num comentário que ele faz, o que é isto de culturalmente apropriada? Um beijo santo, um cumprimento caloroso e não sexualmente inapropriado. Então, transmitir calor, transmitir carinho, transmitir
alguma emoção, mas muito cuidado. Esta nota é importante aqui que Christopher Ash traz. Não sexualmente inapropriado. Então essa saudação é especialmente, ou esse cumprimento, esse beijo santo, é especialmente adequado para uma igreja que tem necessidade de harmonia no Evangelho. Podemos imaginar então Paulo a desejar especialmente que os fortes saudassem os fracos e vice-versa. Ele a encorajar então que houvesse essa comunhão, essa afeição entre os irmãos. E vimos isso no capítulo 14 e no capítulo 15. Então esta ideia de ter bom senso, ter sensibilidade quanto à forma de cumprimentar os irmãos e as irmãs, fazê-lo com piedade, com toda a pureza e precaução, tendo cuidado no contacto físico para não ultrapassar limites. Mas sendo esta então uma recomendação apostólica, seremos nós hoje então obrigados a nos beijar, porque este é um princípio bíblico, ou seja, é uma recomendação apostólica. E nós aqui, como é que fazemos? Vamos nos beijar então uns aos outros? Thomas Schreiner, eu li um artigo há algum tempo atrás, e ele comenta acerca destas questões, destas recomendações, e ele faz precisamente menção desta questão do ósculo santo. Ele diz assim: nós precisamos ser humildes com aqueles que discordam de nós, pois a prática cultural não é completamente clara. Esta questão do beijo, e ele cita uma outra questão que para nós também, para mim em particular, tem sido uma questão bem difícil, né, de lidar, a questão do véu, da cobertura na cabeça. E ele diz: respeitamos e honramos aqueles que usam cobertura na cabeça. E podemos aqui acrescentar então que usam o ósculo santo, o beijo santo, que não cortam os cabelos ou que os amarram num coque. Porque esta é a discussão, o que fazer com o cabelo. Pois essas pessoas devem ser respeitadas e honradas, pois elas estão a esforçar-se para obedecer às Escrituras, por isso precisam ser respeitadas. Ainda assim, o ponto central da passagem não é a prática cultural, mas o princípio da liderança masculina na questão do véu. Seja no casamento, seja na igreja. Na maioria das culturas hoje em dia, a submissão de uma esposa à liderança masculina não é reconhecida por ela colocar uma cobertura de cabeça ou por usar os cabelos compridos. Em Portugal, ver uma mulher com véu, hoje, entre os jovens e a nossa geração mais jovem, ou por ela ter cabelos compridos, isso não indica necessariamente para a cultura que ela é submissa ao seu marido ou uma liderança masculina. No entanto, isso não quer dizer que o texto não fale connosco ou que não tenha autoridade para nós hoje. E os irmãos sabem que eu também estou convencido que esse texto tem validade e é autoritativo para nós hoje. Só não sabemos como fazer isso. Pois nós aprendemos com estes versículos que deverá haver uma clara distinção entre os sexos e que a liderança da igreja recai sobre os homens. Então nós poderíamos comparar as instruções de Paulo sobre a cobertura na cabeça com o que ele diz sobre o ósculo santo, diz o irmão Thomas Schreiner. Os crentes devem cumprimentar-se com um ósculo santo. Então o irmão diz assim: hoje nós não somos obrigados a nos beijar quando nos cumprimentamos. Nós obedecemos a esse mandamento quando nós nos cumprimentamos calorosamente, seja com um abraço ou com um aperto de mão. Da mesma forma, o Senhor não exige que nós reproduzamos a cultura do primeiro século, fazendo com que as mulheres usem véus na cabeça quando a igreja se reúne. O que é necessário é que as mulheres sejam submissas à liderança masculina da igreja, isto é, dos pastores, dos presbíteros, dos anciãos. Sobre a questão do ósculo santo, eu quero lembrar, e tenho autorização deste irmão para partilhar esta história dele, o irmão Pedro Garcia, tem sido como um pai para mim e para a minha família, a forma amorosa como me recebe na sua casa, ele e a Vivi, e ele já esteve aqui, os irmãos lembram, os irmãos que já estão há mais tempo connosco sabem que o irmão Pedro, ele usa o ósculo santo, principalmente e precisamente por ser um mandamento bíblico. Ele beija-me sempre que eu chego à casa dele, sempre que ele me vê. Quando acordamos de manhã, ele vem me beijar e faz isto para transmitir esse amor. Só que ele tem tido algumas dificuldades na própria igreja. Tem um membro da igreja, um irmão, que não quer ser beijado por ele. Eu não sei se foge dele
mas ele não quer beijos. E ele contou uma outra história interessante, não vou ter tempo para contá-la agora aqui, mas então ele teve que se adaptar, porque há homens que não querem ser beijados. E pode haver irmãs também que não queiram ser beijadas. E isto precisa ser respeitado. Mas não significa que não podemos transmitir amor fraternal. Romanos 14, versículo 15, serve de princípio. Se por causa da saudação, do teu cumprimento, a tua irmã se entristece, já não andas segundo o amor fraternal por causa da tua saudação. Isto é uma adaptação, obviamente. Não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Lembrando que a virtude suprema do Novo Testamento é o amor, é a fraternidade, é tratar bem, é procurar o bem da outra pessoa. Não procurar os seus próprios interesses, mas sim o do outro. Não se conduzir inconvenientemente. Amar significa ser sensível à cultura do outro, à educação do outro, às preferências do outro, aos valores da outra pessoa, à consciência da outra pessoa. Então nós não vamos forçar o beijo em alguém que não se sente bem ao ser beijado ou a ter que beijar. Vamos amar dessa forma. Versículo 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. E agora voltamos então. Os irmãos se calhar acharam que eu tinha esquecido deste versículo, mas não me esqueci. Eu queria terminar com este pensamento. Versículo 13. E lembrar de Rufo, este eleito no Senhor. E a maior parte dos estudiosos da Bíblia concordam que este Rufo era um dos filhos de Simão Cireneu, o homem que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Encontramos em Marcos 15, 21 essa referência ao pai, provavelmente pai então de Rufo, a carregar a cruz. E terá sido salvo provavelmente pelo contacto que teve com Cristo naquela altura. Marcos escreveu o seu evangelho em Roma, talvez após a carta aos Romanos ter sido escrita e circulado. Paulo não teria mencionado Rufo se esse nome não fosse bem conhecido pela igreja de Roma. Então, Rufo é descrito aqui por Paulo como eleito no Senhor. Esta expressão é alguém escolhido por Deus, é o que ela significa literalmente. Cristãos são chamados de escolhidos ou eleitos de Deus. E dois textos importantes sobre essa questão da eleição. Efésios 1, 4 e 5. Lemos assim: Nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O outro texto, segundo aos Tessalonicenses 2, 13 e 14. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos. Se cremos é porque fomos escolhidos para a salvação. Foi Deus que nos escolheu. O mérito é todo dele, a glória é toda dele. Esta é a nossa convicção, que somos eleitos também no Senhor. Se somos do Senhor, fomos escolhidos por Ele. Assim como o Rufo. Mas o que eu queria, o pensamento final, então, era sobre a mãe do Rufo. A mãe de Rufo, que Paulo diz que também tinha sido mãe para ele. Então, em algum momento, a mãe de Rufo, a esposa, provavelmente de Simão Cireneu, terá cuidado de Paulo durante uma das suas viagens. Lembramos aqui de novo a ideia de Febe, ela que tinha sido protetora ou a patroa, não é? E a mãe muitas vezes é vista como a patroa, não é? Ela é a patrocinadora, a mantenedora, a auxiliadora, aquela que faz o bem, aquela que providencia. E a mãe de Rufo, nós não sabemos o nome dela, mas ela teve esse papel de mãe na vida do apóstolo Paulo. Ele próprio, ele experimentou esses sentimentos. O sentimento de mãe. Paulo apresenta o seu lado materno em 1 Tessalonicenses capítulo 2, mas também no mesmo capítulo o seu lado paterno, mãe e pai. Versículo 7, 1 Tessalonicenses 2, 7.
Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Depois, no versículo 11, mais à frente, então, esse lado paterno ainda. De que maneira, como o Pai a seus filhos, vós sabeis que a cada um de vós nós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, esta ideia de pai aos filhos, Paulo sentiu como mãe o carinho, aquela meiguice, sentiu isso em relação aos irmãos, os seus filhos na fé. A ideia de acariciar, como uma ama acaricia os próprios filhos. A ideia que o verbo que Paulo usa aqui é de chocar a ninhada, aquecer o ninho, criar, acalentar, cuidar, nutrir, como uma ave faz com os seus passarinhos. No telhado da nossa casa tem lá um ninho. Todos os dias nós ouvimos os passarinhos. E essa ideia está muito presente. Todos os dias estamos lá a estudar e os passarinhos estão lá. Lá vem a fêmea com a comidinha e nos dias de frio, de chuva, ela fica lá mais tempo a acalentar. Esta é a ideia que Paulo traz aqui para o que representa a mãe. E diz, querendo-vos muito, esta é outra expressão, desejar, ter saudades, querer estar perto, o desejo de amar. A NVI diz, sentindo tanta afeição por vós. Então, esta é a descrição do amor de mãe. Mas há algo mais até. O versículo 8 diz, voltando a Romanos, esta ligação com o amor de mãe, com 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. E Paulo diz assim, estávamos prontos a oferecer-vos a própria vida. Não somente o Evangelho, mas a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Este é o tipo de amor de mãe. Lembrando de novo as palavras de Jesus, ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus irmãos. Isto está em João 15, versículo 13. Porque o amor de mãe é um amor sacrificial, um amor afetuoso, carinhoso, um amor protetor e provedor. Este é o amor de uma mãe, de uma verdadeira mãe, de uma mãe que tem a imagem de Deus. Porque este é o amor de Deus. Há algumas passagens bíblicas que descrevem então o papel da mãe e o relacionamento com os seus filhos. Rapidamente vou mostrar algumas referências. Números 11, aqui é Moisés a falar com o Senhor, versículo 12. Concebi eu, porventura, todo este povo, dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao colo como a ama leva a criança que mama. É isto que uma mãe costuma fazer. O Salmo 131, o versículo 2 diz, o salmista, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo, porque uma mãe amamenta a sua criança. Em Isaías 66, versículo 13, diz que como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados, diz o Senhor. E em Gálatas 4, versículo 19, o próprio Paulo diz, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo no papel de mãe, Deus no papel de mãe. Mãe, então, sofre as dores de parto. Isto gera constrangimento nos filhos, pois o amor de Cristo nos constrange, e o amor da mãe nos constrange porque sofreu por nós. A mãe amamenta, isto gera gratidão nos filhos, porque os alimentos que Deus criou devem ser recebidos com ações de graças. Tudo o que Deus criou é bom e deve ser recebido com ações de graças. Então fica bem os filhos dizerem muito obrigado à mãe. A mãe consola, e isto gera conforto no filho. Em 2 Coríntios nós lemos que Deus é o Deus de toda a consolação, logo no capítulo 1, porque é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. É isto que a mãe faz. A mãe consola. Isto gera conforto nos filhos. Então esta é a expressão do coração maternal de Paulo. Voltando a 2 Coríntios 6, versículo 11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração, não tendes limites em nós.
Então esta é a ideia que ele diz, versículo 3, falo-vos como a filhos. O coração de Paulo estava dilatado. Coração de mãe. Nós sabemos que é assim, um coração aberto, um coração dilatado. E ele recomenda, dilatai-vos também vós. Esta era a mãe de Rufo, que era mãe de Paulo também, tinha sido mãe para Paulo também. Isto é ser mãe. Agora, o que é que o nosso Senhor diz sobre ser mãe? Hoje que em alguns lugares, em algumas cidades, em alguns países, se celebra o Dia da Mãe. A Bíblia diz isto sobre as mães, que se espera sobre ser mãe. É uma avaliação sobre as mães que estão a ouvir a palavra do Senhor. Mas e o nosso Senhor? O que é que Ele diz sobre ser mãe? Mateus 12, versículo 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, para o nosso Senhor Jesus, ser mãe ou viver a maternidade é fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do nosso Pai Celeste. Romanos 2 diz que os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E Tiago diz no versículo 22, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Versículo 25, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E se puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, esses serão felizes. Para ser, é preciso fazer. Neste contexto, obviamente. Para ser, é preciso fazer. Então, lembrar que esta carta foi escrita para nos encorajar a usar o Evangelho. A mensagem do amor, da justiça, do sacrifício, da entrega, do perdão, dos nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas, para nos ajudar a fazer amigos. FEB é um modelo da atitude bíblica no serviço cristão, no diaconato. O ministério cristão poderá custar a nossa vida ou a daqueles que amamos muito. Os membros de uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja neotestamentária, percebem a importância de abrir a sua casa para o desenvolvimento do ministério cristão. A vida cristã implica uma vida de trabalho árduo, sacrificado, com empenho e dedicação. As pessoas observam a qualidade do nosso trabalho, lembremos disso. Precisamos ter bom senso, sensibilidade quanto à forma de cumprimentar os irmãos e as irmãs, fazê-lo com piedade, com toda a pureza e precaução. E lembremos, para ser, é preciso fazer. E termino então com uma história lindíssima de Amy Carmichael, mais uma vez. O livro chama-se Resgatadora de Joias Preciosas. Recomendo. E lemos assim, quase no final. Em junho de 1902, ela era ama de Joia da Vitória. De uma outra adolescente chamada Joia da Vida, de Arulai, Prina e de outras 4 meninas que lhe haviam sido entregues, por uma razão ou por outra, principalmente porque eram meninas e não eram valorizadas na sociedade indiana. De forma surpreendente, toda essa responsabilidade não atrasava nem prendia Amy. Ela levava as 8 meninas consigo aonde quer que fosse. Todas se juntaram ao grupo missionário, colocavam o tapete de dormir lado a lado na barraca, cantavam músicas e liam nos momentos tranquilos entre os momentos de pregação. Parecia que Amy tinha energia suficiente para fazer tudo. Embora tivesse, isto numa outra parte do relato da história, embora tivesse ficado inválida por muitos anos, Amy tinha centenas de amigos que a amavam e que cuidavam dela. Então nós vimos que ela fez muita coisa, mas depois ficou inválida. Mas tinha amigos que a amavam e cuidavam dela. As palavras que Deus lhe deu na caverna de Arima, no Japão, mais de 50 anos antes, provaram ser mais do que verdadeiras. Deus prometera a Amy que, embora ela não se casasse, jamais ficaria sozinha. E ela nunca esteve sozinha. Ela foi uma mãe para centenas de meninas e meninos
e uma amiga para muitos outros. Na manhã de 18 de janeiro de 1951, ela não acordou. Poucas semanas depois do aniversário de 83 anos, ela passou para o outro lado, como muitas vezes descreveu a morte. Os líderes e os filhos da família Donovan entraram no seu quarto, na ponta dos pés, para o último vislumbre da amada Ama. Ama significa mãe, é a palavra tamil para mãe. O corpo de Amy Carmichael foi colocado para descansar debaixo de uma árvore de tamarindo em Dohnavur, Índia. A família prometera não marcar o seu túmulo com uma lápide, mas todos esperavam que ela os perdoasse por colocarem uma pedra, com um bebedouro para os passarinhos que ela tanto amava, sobre o seu túmulo. Nela estava escrita uma única palavra: ama. Amy Carmichael foi mãe, porque ela fez o papel de mãe. Para ser, é preciso fazer. Há muito mais que eu gostaria de dizer, irmãos. Se Deus permitir, vamos continuar neste capítulo para falar do ministério de mulheres, o papel da mulher. Mas vamos guardar estas lições que podemos encontrar nesta carta do apóstolo Paulo, neste último capítulo, lições preciosas, que eu espero que todos nós aproveitemos ao máximo para aplicar à nossa vida. Termos nós também um coração maternal. Não apenas querer ser mãe, mas fazer o papel de mãe. A melhor forma de honrar o Senhor é